Quantos de vocês já experimentaram aquele momento em que Deus simplesmente remove o véu dos seus olhos e revela quem uma pessoa realmente é? Aquele instante em que tudo faz sentido e você finalmente enxerga a verdade que estava escondida diante de você o tempo todo? Hoje quero conversar com vocês sobre uma das experiências mais transformadoras na vida de uma pessoa. Quando o Senhor, em sua infinita misericórdia e sabedoria, decide nos mostrar a verdade impactante sobre alguém que está ao nosso redor. E preciso dizer-lhes com toda a sinceridade do meu coração, isso não é um momento qualquer. É um divisor de águas na sua jornada espiritual. Charles Spurgeon, aquele grande pregador que dedicou sua vida a ensinar o povo de Deus, costumava dizer que o Espírito Santo é o grande revelador da verdade. E ele tinha razão absoluta. Não somos nós, com nossa limitada sabedoria humana, que conseguimos discernir os corações. É o próprio Deus quem abre nossos olhos espirituais para vermos além das aparências, além das palavras bonitas, além das máscaras que tantos usam. Vejam, irmãos, vivemos em tempos onde a falsidade se veste com roupas de sinceridade, onde a hipocrisia canta hinos nas igrejas, onde pessoas sorriem para você enquanto tramam contra a sua paz. Mas graças a Deus, Ele não nos deixou órfãos neste mundo de enganos. Ele prometeu nos guiar em toda a verdade. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 16, versículo 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Prestem atenção nestas palavras preciosas. Toda a verdade, não parte dela. Não apenas o que nos convém saber, mas toda a verdade necessária para caminharmos em retidão e discernimento. Quando Deus decide revelar a verdade sobre alguém para você, meu irmão, minha irmã, Ele o faz porque você precisa dessa revelação. Talvez você esteja em perigo espiritual. Talvez você esteja sendo enganado. Talvez você esteja investindo sua confiança, seu tempo, suas orações em alguém que não merece esse investimento. E o Pai Celestial, que ama você mais do que consegue compreender, intervém para proteger sua alma. Mas deixem-me ser bem claro aqui. Essa revelação divina não vem para alimentar fofoca. Não vem para que você saia apontando dedos e julgando. Não vem para inflar seu ego dizendo que você estava certo o tempo todo. Essa revelação vem para libertação, para proteção, para crescimento espiritual. Vem para que você tome decisões sábias sobre quem você permite influenciar sua vida. Spurgeon também ensinava que nem toda companhia é edificante e que o cristão sábio deve escolher cuidadosamente com quem caminha. E como ele estava certo, porque a Bíblia mesma nos adverte em Provérbios capítulo 13, versículo 20. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Vocês percebem a seriedade disto? Suas companhias determinam sua trajetória espiritual. E Deus, conhecendo esta verdade, às vezes precisa nos mostrar que certas pessoas em nossas vidas não são quem fingem ser. Agora, quero que entendam algo fundamental. Quando digo que Deus revela a verdade sobre alguém, não estou falando de impressões pessoais, de antipatias naturais ou de julgamentos precipitados. Estou falando daquela certeza profunda que o Espírito Santo coloca em seu coração. Aquela paz inexplicável que vem quando você finalmente enxerga a situação como ela realmente é como se uma névoa fosse dissipada. Você começa a conectar pontos que antes pareciam desconexos. Palavras que foram ditas ganham novos significados. Atitudes que você relevou começam a formar um padrão claro. E você sabe, sem sombra de dúvidas, que não é sua mente pregando peças, mas sim o Senhor te mostrando a realidade. E sabem o que acontece nesse momento, meus amados? Você sente uma mistura de emoções. Pode sentir tristeza por ter sido enganado. Pode sentir raiva pela traição. Pode sentir até vergonha por não ter percebido antes. Mas no meio de tudo isso, há também um profundo alívio, porque finalmente você sabe a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre liberta. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Estas palavras não são apenas bonitas para bordar em almofadas, irmãos. São uma promessa viva e poderosa para nossas vidas. A verdade dói, sim. A verdade pode quebrantar, sim. Mas a verdade sempre nos liberta de cadeias invisíveis. Quando Deus revela a verdade sobre alguém,
Ele está quebrando correntes, correntes de ilusão, correntes de manipulação, correntes de falsas expectativas, correntes de relacionamentos tóxicos que drenam sua energia espiritual. E embora o processo de quebra possa ser doloroso, o resultado é sempre liberdade. Mas vejam bem, essa revelação divina exige algo de você. Exige humildade para aceitar que você estava enganado. Exige coragem para agir conforme a verdade revelada. Exige sabedoria para lidar com a situação de maneira justa e piedosa. Porque uma coisa é Deus mostrar a verdade. Outra coisa é você saber o que fazer com essa verdade. E é aqui que muitos cristãos tropeçam, meus queridos. Eles recebem a revelação, mas depois agem de forma carnal. Usam a verdade como arma para ferir. Usam o conhecimento para se vingar. Usam a revelação divina para justificar comportamentos que não glorificam a Deus. E isso não pode ser assim. A revelação divina deve nos levar a mais oração, não a menos. Deve nos levar a mais dependência de Deus, não a mais confiança em nós mesmos. Deve nos levar a mais compaixão, mesmo quando nos afastamos de certas pessoas, porque reconhecemos que todos nós somos pecadores carentes da graça de Deus. Então, se você está assistindo a este vídeo e Deus já revelou algo para você sobre alguém, quero que você entenda que não foi por acaso. Foi porque o Senhor te ama e quer te proteger. Foi porque Ele tem planos maiores para a sua vida e não pode permitir que certas influências atrapalhem esses planos. Foi porque você é precioso aos olhos dele. Se este conteúdo está tocando seu coração, peço que você se inscreva neste canal. Não é apenas um clique, é uma decisão de continuar crescendo espiritualmente, de continuar aprendendo sobre os caminhos de Deus. E se você deseja aprofundar ainda mais sua intimidade com o Senhor, temos um e-book especial chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. O link está no primeiro comentário fixado. Não é sobre ter mais um material. É sobre dar passos práticos rumo a uma vida mais próxima do coração de Deus. Agora quero aprofundar com vocês sobre os sinais que precedem essa revelação divina, porque Deus, em sua bondade, raramente age de forma abrupta em nossas vidas. Ele prepara nossos corações. Ele vai colocando pequenos alertas em nosso espírito. Ele vai despertando em nós uma inquietação santa que nos faz buscar a verdade. Quantos de vocês já sentiram aquele desconforto inexplicável na presença de alguém? Aquela sensação de que algo não está certo, mesmo quando tudo parece perfeito na superfície? Isso não é paranoia, meus amados. Muitas vezes é o Espírito Santo te cutucando, te alertando, te preparando para uma revelação maior. A Bíblia nos ensina em 1 João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Prestem atenção nesta ordem, provai. Não é para sermos ingênuos, não é para acreditarmos em tudo que nos dizem só porque vem embalado em linguagem religiosa. Deus nos deu discernimento espiritual justamente para que possamos distinguir entre o verdadeiro e o falso, entre o genuíno e o fingido, entre quem realmente serve a Deus e quem apenas usa o nome de Deus para seus próprios propósitos. E esse discernimento é um presente precioso que precisamos cultivar através da oração e do estudo da palavra. Um dos primeiros sinais de que Deus está preparando uma revelação é a crescente necessidade de oração. Você se pega orando mais por determinada situação. Você se sente compelido a buscar a face de Deus sobre determinado relacionamento. Você acorda no meio da noite com aquela pessoa em seu coração, mas não é um sentimento de paz, é um sentimento de preocupação espiritual. Outro sinal é a clareza crescente nas contradições. Coisas que você antes relevava começam a gritar em sua consciência. Palavras que não combinam com atitudes, promessas que nunca se cumprem, comportamentos que mudam dependendo de quem está por perto. E tudo isso vai formando um quadro cada vez mais nítido em sua mente e em seu coração. A palavra de Deus é categórica em Mateus capítulo 7, versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Não é pelas palavras bonitas, não é pelas lágrimas emocionadas durante o louvor, não é pela eloquência nas orações, é pelos frutos. E frutos levam tempo para aparecer. Mas quando aparecem, revelam a verdadeira natureza da árvore. Então Deus pacientemente
vai te mostrando os frutos, vai te fazendo observar o caráter da pessoa ao longo do tempo, vai te colocando em situações onde você pode ver como aquela pessoa reage sob pressão, como trata os que não podem oferecer nada em troca, como age quando pensa que ninguém está observando. E aqui está algo que preciso dizer com muita ênfase. Deus não revela essas verdades para nos deixar amargos. Ele revela para nos deixar sábios. Existe uma enorme diferença entre amargura e sabedoria. A amargura envenena sua alma e te faz desconfiar de todos. A sabedoria te ensina a confiar em Deus e a ser cauteloso com pessoas, o que é completamente diferente. O cristão sábio não se torna cínico, ele se torna prudente. Ele não fecha seu coração para todos. Ele aprende a abrir seu coração para as pessoas certas. Ele não deixa de amar. Ele aprende a amar com limites saudáveis. E tudo isso é fruto de revelações divinas que foram bem processadas, bem compreendidas, bem aplicadas. Porque vejam, irmãos, quando Deus te mostra quem alguém realmente é, Ele também está te ensinando sobre você mesmo. Ele está te mostrando suas áreas de vulnerabilidade. Está te mostrando onde você precisa desenvolver mais discernimento. Está te mostrando padrões em suas escolhas de relacionamentos que talvez precisem mudar. Provérbios capítulo 4, versículo 23 nos adverte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração não significa isolar-se, significa ser seletivo. Significa entender que nem todos merecem acesso total à sua vida, aos seus sonhos, às suas vulnerabilidades, às suas lutas. Quando Deus revela a verdade sobre alguém, muitas vezes, Ele está te ensinando a guardar melhor seu coração. Está te mostrando que você estava dando pérolas a porcos, compartilhando coisas sagradas com quem não tinha capacidade de honrar o que você compartilhava. E isso não é ser orgulhoso, é ser obediente à sabedoria divina. Mas tem algo mais profundo acontecendo nesse processo, meus queridos. Deus também está refinando seu caráter através dessas revelações. Ele está te ensinando a perdoar sem necessariamente restaurar a confiança. Está te ensinando a amar de longe quando a proximidade é prejudicial. Está te ensinando que você pode desejar o bem para alguém sem ter essa pessoa em sua vida. E isso é maturidade espiritual da mais alta qualidade, porque qualquer um pode guardar rancor, qualquer um pode revidar, qualquer um pode desejar o mal para quem nos enganou. Mas é preciso um coração transformado por Cristo para perdoar genuinamente, para orar sinceramente pela pessoa que te feriu e ainda assim manter distância saudável. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 5, versículo 44. Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Estas palavras são revolucionárias. Elas nos chamam a um nível de amor que transcende o natural, que só é possível através do sobrenatural. Então, quando Deus te revela a verdade sobre alguém, Ele também está te convidando a um nível mais elevado de amor. Um amor que não é bobo, mas é bondoso. Um amor que não é ingênuo, mas é genuíno. Um amor que estabelece limites, mas não constrói muros. Um amor que protege você sem destruir o outro. E vocês precisam entender, meus amados, que essa é uma jornada. Não acontece da noite para o dia. Você vai ter dias em que vai se sentir forte na sua decisão de se afastar. E vai ter dias em que vai questionar se fez a coisa certa. Vai ter momentos de clareza absoluta. E vai ter momentos de confusão. E está tudo bem. Isso faz parte do processo de cura e crescimento. O importante é que você continue buscando a Deus em oração. Continue mergulhando na palavra. Continue permitindo que o Espírito Santo te guie em toda a verdade. Porque a revelação inicial é apenas o começo. O que você faz com essa revelação, ao longo do tempo, é que determina se ela se tornará uma bênção ou uma maldição na sua vida. Quero agora falar com vocês sobre algo que poucos abordam quando o assunto é revelação divina, o peso da verdade. Porque vejam bem, irmãos, conhecer a verdade sobre alguém não é sempre um presente leve de carregar. Às vezes a verdade pesa, às vezes a verdade dói. Às vezes você preferiria continuar na ignorância do que enfrentar a realidade que Deus acaba de expor diante de você. Imaginem por um momento, você confiava naquela pessoa. Você investiu anos de amizade, de parceria, talvez até de ministério ao lado dela.
Você abriu seu coração, compartilhou suas lutas, celebrou vitórias juntos, e então Deus remove o véu, e você vê que aquela pessoa não era quem você pensava. O que você faz com essa verdade? A Bíblia nos conta em Salmos capítulo 55, versículos 12 a 14, as palavras angustiadas de Davi. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Consultávamos juntos suavemente e andávamos em companhia na casa de Deus. Vocês sentem a dor nestas palavras? Não era um estranho. Não era alguém de quem ele já desconfiava. Era alguém próximo. Alguém em quem confiava. Alguém com quem compartilhava momentos sagrados. E essa é muitas vezes a natureza das revelações mais dolorosas que Deus nos dá. Elas envolvem pessoas que estavam perto demais para ignorar. Mas prestem atenção nisto, meus queridos. O fato de Davi ter escrito este salmo significa que ele processou a dor. Ele levou a traição para Deus. Ele não fingiu que não doía. Ele não mascarou seus sentimentos com espiritualidade superficial. Ele foi honesto sobre a ferida. E foi justamente essa honestidade que permitiu que Deus o curasse. Quando Deus te revela a verdade sobre alguém, você tem permissão para sentir. Você tem permissão para chorar. Você tem permissão para ficar confuso, chateado, magoado. O que você não tem permissão é para ficar parado na dor. Você precisa atravessar ela, não acampar nela. Você precisa sentir para curar, não sentir para se tornar uma vítima permanente. E aqui está uma verdade poderosa que quero gravar em seus corações. A revelação que Deus te dá sobre alguém diz mais sobre o amor dele por você do que sobre a maldade da outra pessoa. Deus poderia ter deixado você continuar cego. Poderia ter permitido que você desperdiçasse mais anos, mais energia, mais recursos emocionais com quem não merecia. Mas Ele te amou demais para deixar isso acontecer. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus declara: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Cada revelação divina, por mais dolorosa que seja no momento, faz parte de um plano maior de paz e bem para a sua vida. Então, quando você está processando essa verdade difícil, lembre-se de que Deus está te redirecionando, não te punindo. Está te protegendo, não te abandonando. Está te preparando para algo melhor, não te privando de algo bom. Porque se fosse realmente bom, Deus não precisaria te alertar. Se fosse realmente edificante, o Espírito Santo não te causaria inquietação. Agora tem algo crucial que preciso abordar. Quando Deus revela a verdade sobre alguém, você também precisa ter cuidado com a tentação de espalhar essa verdade. Porque existe uma linha muito tênue entre alertar outros em amor e simplesmente fofocar em nome do discernimento espiritual. A palavra nos ensina em Provérbios capítulo 26, versículo 20. Sem lenha, o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Quantas igrejas foram destruídas? Quantas famílias foram despedaçadas? Quantos ministérios foram arruinados porque alguém que teve uma revelação legítima usou essa revelação de forma ilegítima? Quando Deus te mostra algo sobre alguém, isso não te torna porta-voz automático dessa verdade para o mundo inteiro. Na maioria das vezes, essa revelação é para sua própria proteção e direção, não para você se tornar um investigador particular da vida alheia ou um fiscal da espiritualidade dos outros. Há momentos, sim, em que Deus nos chama para alertar outros, especialmente quando vemos pessoas inocentes sendo manipuladas ou enganadas. Mas até nesses casos, precisamos fazer isso com sabedoria, com oração, no tempo certo, da maneira certa e sempre verificando nossos motivos no coração. Porque o diabo é astuto, meus irmãos. Ele pode pegar uma revelação genuína de Deus e torcer ela para te fazer pecar. Pode usar a verdade que você descobriu para plantar raízes de amargura em você. Pode transformar seu discernimento legítimo em julgamento orgulhoso. Pode fazer você se sentir superior aos outros porque você enxerga o que eles não enxergam. E quando isso acontece, você perdeu completamente o propósito da revelação. Porque a revelação divina sempre deve nos humilhar, nunca nos inflar.
sempre deve nos levar a mais dependência de Deus, nunca a mais confiança em nossa própria capacidade de discernir. Sempre deve produzir gratidão pela misericórdia de Deus, nunca arrogância espiritual. Gálatas capítulo 6, versículo 1 nos adverte: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Mesmo quando precisamos confrontar ou nos afastar de alguém, fazemos isso com mansidão, conscientes de nossa própria fragilidade. Então, o que fazemos com o peso dessa verdade? Levamos aos pés da cruz, depositamos no altar. Deixamos que Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, nos ensine como carregar essa verdade de forma que glorifique a Ele e edifique nosso próprio caráter. Pedimos sabedoria para saber quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar, quando confrontar e quando simplesmente se afastar em silêncio. E enquanto fazemos tudo isso, continuamos orando pela pessoa que Deus nos revelou, não porque merecemos crédito por orar, mas porque fomos chamados a amar mesmo quando é difícil, porque um dia nós também precisaremos da graça que agora hesitamos em estender, porque somos todos pecadores salvos pela graça, e nenhum de nós tem moral para jogar a primeira pedra. Agora preciso falar sobre algo que transformará completamente a maneira como vocês encaram essas revelações divinas, o propósito redentor por trás de cada verdade exposta. Porque Deus nunca revela algo apenas para destruir, mas sempre para construir. Nunca apenas para ferir, mas sempre para curar. Nunca apenas para expor o erro dos outros, mas sempre para refinar o nosso próprio caráter. Quantos de vocês perceberam que depois de uma grande revelação sobre alguém, Deus começou a trabalhar profundamente em você? Que a situação que parecia ser sobre outra pessoa, na verdade, era uma ferramenta nas mãos do oleiro, para moldar algo novo em sua própria vida. Isso não é coincidência, meus amados, é design divino. A Bíblia nos mostra em Romanos capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas, inclusive as revelações dolorosas, inclusive as decepções com pessoas, inclusive as traições que nos fizeram questionar em quem podemos confiar. Deus está sempre trabalhando para o nosso bem, mesmo quando o processo não parece bom, mesmo quando a verdade revelada quebra nosso coração, mesmo quando nos sentimos tolos por não termos percebido antes. Tudo isso está sendo usado pelo Mestre para nos transformar à imagem de Cristo, que também experimentou traição, também foi enganado por pessoas próximas, também sentiu a dor da falsidade. Pensem em José do Egito. Seus próprios irmãos o traíram. Venderam-no como escravo. Destruíram os sonhos dele, ou assim pensaram. Mas anos depois, quando José estava diante daqueles mesmos irmãos, agora em posição de poder, ele disse algo profundo em Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o converteu em bem. Vocês compreendem o que José estava dizendo? Ele não negou a maldade dos irmãos. Não fingiu que não tinha sido traído, não minimizou a dor que sofreu, mas ele tinha uma perspectiva maior. Ele conseguia ver a mão de Deus transformando o mal em bem, a traição em treinamento, a decepção em preparação para seu destino. Quando Deus revela a verdade sobre alguém para você, Ele está fazendo a mesma coisa. Está convertendo em bem aquilo que o inimigo pretendia usar para mal. Está usando a falsidade de outros para desenvolver a autenticidade em você. Está usando a traição para te ensinar lealdade genuína. Está usando a decepção para te preparar para relacionamentos mais saudáveis no futuro. E tem mais. Essas revelações também nos ensinam sobre a natureza humana e sobre nossa total dependência de Deus. Porque quando confiamos demais em pessoas, inevitavelmente seremos decepcionados. Não porque todas as pessoas são ruins, mas porque todas as pessoas são humanas, falhas, limitadas. Apenas Deus é completamente confiável. O profeta Jeremias capturou esta verdade em Jeremias capítulo 17, versículos 5 a 7. Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Não é que não devamos ter relacionamentos, é que nossa confiança última precisa estar no eterno.
não no temporal. Cada revelação que Deus nos dá sobre alguém é um convite para aprofundar nossa confiança nele. É uma oportunidade para transferir o peso que colocávamos em pessoas para os ombros do único que pode verdadeiramente carregar esse peso. É uma chance de aprender que nossa segurança não está em quem nos cerca, mas em quem nos sustenta. E quando aprendemos esta lição, algo maravilhoso acontece. Paramos de ter expectativas irreais sobre as pessoas. Paramos de idealizar relacionamentos. Paramos de buscar em seres humanos imperfeitos a perfeição que só existe em Deus. E, paradoxalmente, quando fazemos isso, nossos relacionamentos melhoram, porque não estamos mais exigindo que pessoas sejam nosso Deus. Mas há ainda outro propósito profundo nessas revelações. Elas nos preparam para sermos melhores influências na vida de outros. Porque quando você passa pelo fogo da decepção e sai refinado em vez de amargo, quando você experimenta traição e escolhe perdoar em vez de se vingar, você se torna um testemunho vivo do poder transformador de Cristo. Outras pessoas que estão passando por situações similares olharão para você e verão esperança. Verão que é possível sobreviver à revelação de que alguém em quem confiávamos não era quem pensávamos. Verão que é possível reconstruir depois da destruição. Verão que Deus realmente cura corações quebrantados e restaura almas feridas. 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4 nos ensina: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então aquela revelação dolorosa está te equipando para ministrar a outros. Aquela verdade que quebrou seu coração está te preparando para restaurar corações quebrados. Aquela decepção que você pensou que te destruiria está te transformando em instrumento de cura nas mãos de Deus. Tudo tem um propósito redentor quando você permite que Deus trabalhe através das circunstâncias. E preciso dizer mais uma coisa importante. Às vezes, a revelação que Deus te dá sobre alguém não significa necessariamente que você precisa cortar aquela pessoa completamente da sua vida. Às vezes, significa apenas que você precisa ajustar expectativas, estabelecer limites mais saudáveis ou mudar a natureza do relacionamento. Nem toda revelação resulta em separação total. Às vezes resulta em redefinição. Você continua amando a pessoa, mas de uma distância segura. Você continua orando por ela, mas não compartilhando mais suas vulnerabilidades. Você continua desejando o bem, mas não permitindo acesso irrestrito à sua vida. E isso é sabedoria, não frieza. Porque o amor verdadeiro, o amor cristão, o amor que reflete o coração de Deus, sabe estabelecer limites saudáveis, sabe dizer não quando necessário, sabe se proteger sem se tornar insensível, sabe perdoar sem necessariamente esquecer as lições aprendidas. E tudo isso é parte do processo de amadurecimento espiritual que Deus opera em nós, através dessas experiências. Então, meus queridos irmãos e irmãs, quando Deus revelar a verdade sobre alguém para vocês, não vejam apenas o problema revelado. Vejam o propósito por trás da revelação. Vejam a mão de Deus te moldando, te ensinando, te preparando, te refinando. Vejam a oportunidade de crescer em sabedoria, em discernimento, em maturidade espiritual. Vejam o convite para uma confiança mais profunda no único que nunca falha, nunca decepciona, nunca trai. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem, mas não ao final da jornada que Deus está fazendo em cada um de vocês. Quando Ele revela a verdade sobre alguém, Ele está demonstrando seu cuidado paternal, sua proteção amorosa e seu desejo de ver você caminhar em sabedoria e discernimento. Não tenham medo das revelações que virão. Não fujam da verdade quando ela se apresentar, por mais incômoda que seja, porque é sempre melhor viver na luz da verdade do que na escuridão da ilusão. E Deus, que é fiel, estará com você em cada passo desse caminho, curando cada ferida, restaurando cada área quebrantada e te conduzindo a relacionamentos mais saudáveis e edificantes. Quero agradecer de coração por você ter dedicado seu tempo para assistir esta mensagem até o final. Se este conteúdo abençoou sua vida, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as próximas mensagens,
Deixe seu like e compartilhe nos comentários como Deus tem falado ao seu coração. E não deixe de conferir nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, disponível no link do primeiro comentário fixado. Continuem assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela, pois temos muito mais conteúdo edificante preparado para vocês. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada um. Amém.